Há cerca de 2 anos tive o meu primeiro contacto com o imobiliário e hoje encontro-me a investir a mais de 100 km de casa. Olá, sou o João Gomes, criador do projeto Valor Imobiliário e neste vídeo, em parceria com o canal Renda Maior, trago-te a minha metodologia, os meus 10 passos para investir em imobiliário com sucesso. Quando decidimos começar a investir, é fundamental adquirirmos o máximo de conhecimento possível. E, assim como tu, provavelmente, foi exatamente isso que eu também fiz. Comecei a procurar o máximo de informação disponível, que estava disponível online, sobre impostos, sobre financiamento, as métricas e rácios essenciais que o investidor deve conhecer quando está a iniciar a sua jornada, como analisar negócios, dicas para negociar quando vamos visitar um imóvel, enfim, existe uma grande diversidade de temas que devemos dominar e, na verdade, na minha opinião, esta é a única forma de nós minimizarmos os nossos riscos enquanto investidores. Naturalmente, para isso é preciso uma estratégia e a verdade é que com o passar do tempo e à medida que fui adquirindo conhecimento, tornou-se clara a necessidade de eu ter a minha própria estratégia, definir aquilo que para mim faria sentido. E foi exatamente isso que fiz. Ao longo do tempo fui tentando delinear aquilo que seria o meu percurso e aquilo que eu pretendia exatamente com o meu primeiro investimento. Quando decidi procurar por imóveis, procuraria um tipo de negócio que me permitisse gerar uma renda passiva todos os meses. Para isso, o arrendamento de longa duração seria ideal e vai ao encontro também do meu perfil de investidor. Foi isso que fiz. Procurei negócios que me permitissem gerar uma rentabilidade bruta de pelo menos 10% ao ano ou, se isso não fosse possível, dependendo do negócio, que conseguissem gerar um cash flow mensal de 300 euros todos os meses. Procurava servir um perfil de inquilino abrangente, mas que não fosse exclusivo, ou seja, procuraria apartamentos, essencialmente, em zonas de alta mobilidade, próximas de transportes, que permitissem servir um casal jovem em início de vida, que eventualmente necessitasse de um quarto extra para teletrabalho, ou de um casal com um filho em que necessitasse de um quarto extra como um quarto da criança. Logo, isto remeteu-me para apartamentos com pelo menos 2 quartos, em zonas periféricas, de onde eu conhecia e onde eu me sentia confortável, portanto fui naturalmente para a periferia de Lisboa e tentei encontrar imóveis que se adequassem ao que este perfil de inquilino procura. Nas imagens a seguir vais ver algumas diferenças do antes e depois daquilo que foi esta remodelação. A verdade é que quando nós pensamos num investimento, quando pensamos num imóvel, este deve refletir aquelas que nós sentimos, achamos que são as necessidades do nosso perfil de inquilino. Nomeadamente, um casal jovem início de vida procura uma casa confortável, assim como alguém que tenha o seu primeiro filho, uma casa mais moderna, apelativa, chamativa ao olho de quem a visita, em que no fundo se sintam confortáveis quando visitam o espaço. Isso é um conselho que eu te dou. Sempre que estiveres a pensar num imóvel, esse mesmo imóvel deve refletir ao longo do tempo aquela que é a tua estratégia, aquilo que o teu perfil de inquilino procura. Para mim, foi um apartamento com 2 quartos, próximo de casa, devo admitir. Quando nós iniciamos, a verdade é que temos talvez algum conforto adicional em fazer um investimento numa zona que conhecemos. E foi isso que eu fiz também. Sentia-me confortável em investir, até porque não tinha um grande conhecimento na altura, e embora já tivesse estudado imenso, sabia que isso me deixaria de alguma forma mais descansado, até por uma questão de visitar a obra regularmente, controlar um bocadinho tudo o que estava a passar e garantir que também conseguia aprender ao longo do processo. Este apartamento demorou mais de 8 meses a conseguir aparecer, foram dezenas e dezenas de chamadas, muitas visitas, muita procura, mas felizmente apareceu. Um apartamento com 2 quartos, que foi totalmente remodelado para servir exatamente o perfil de inquilino que pretendia, com transportes muitíssimo próximos, estamos a falar de um apartamento que está sensivelmente a 1 km de estação de metro, tem um segundo quarto com um espaço perfeito para fazer escritório ou para um quarto de uma criança, tem um cash flow superior àquele que eu inicialmente tinha definido, era um imóvel que cumpria com todos os meus requisitos e em menos de 72 horas ficou arrendado e até hoje gera-me uma renda passiva todos os meses. Pode parecer tudo um pouco confuso quando começamos a investir. Há uma grande informação, uma grande quantidade de informação que está disponível online, felizmente, e nós conseguimos aceder com grande facilidade nos dias de hoje.
e podemos ficar um bocadinho assoberbados com a quantidade de temas que existem, como é que nós vamos encontrar um negócio, como é que nós começamos a investir, como é que nós conseguimos definir o custo que vamos ter com determinado investimento, se conseguimos, como é que vamos tratar da parte dos contratos, como é que vamos tratar da parte da obra, se temos ou não alguém, enfim, isto tudo podem ser perguntas que nos deixam realmente assustados quando damos os primeiros passos, mas a verdade é que com esta metodologia que eu defini, consegui de alguma forma apaziguar estas ondas ao longo do tempo. O primeiro grande passo da metodologia não é, spoiler, procurar imóveis. Muita gente pensa, ok, eu já tenho algum conhecimento, já tenho aqui um conhecimento sólido, tenho a minha estratégia bem definida, sei exatamente o tipo de imóvel que procuro, vou recorrer a financiamento, vai ser este perfil de inquilino, vou ou não fazer uma remodelação ao apartamento, este é o cash flow, esta é a rentabilidade, tenho tudo ao detalhe e depois, bem, agora o próximo passo é procurar um imóvel que eventualmente se encaixe nisso. Não. Na verdade, o primeiro passo é analisar as nossas finanças. Isso é fundamental. Nós precisamos sempre ter algum dinheiro para avançar com o investimento, mesmo que não seja o nosso, mas a verdade é que esse dinheiro tem que aparecer de algum lado. E nós devemos olhar, em primeiro lugar, para as nossas finanças, perceber qual é que é o montante de capitais próprios que nós temos, na totalidade, perceber quanto é que para nós faria sentido alocar a um investimento, e não deves investi-lo todo num único investimento. Para nós também é importante ter algum fundo de emergência salvaguardado, ter essa tranquilidade de saber que a nossa vida continua, portanto, o nosso dia-a-dia continua, podemos ter alguma surpresa menos agradável pelo caminho e o facto de termos esse fundo de emergência também nos deixa mais descansados. Falo por mim, acredito que esse possa também ser o teu caso, por isso é fundamental analisar as tuas finanças e perceberes qual é que é o montante que estás disposto a alocar no teu primeiro investimento. O segundo passo desta jornada é analisar a capacidade de obter financiamento. Pois bem, eu recorri a financiamento, acredito que tu também, e não é só ter um bom capital de entrada, e lembra-te sempre, não é só o capital de entrada que vais precisar, eu tendencialmente recomendo que tenhas pelo menos mais 5% do valor da aquisição para tudo o que são impostos, financiamento, os custos associados, e assim salvaguardas também que se tiveres aqui alguma surpresa pelo caminho, tens alguma folga financeira. Como te disse, tendo algum capital, necessitando de financiamento, terás que ir a um banco. Eu recorri a um intermediário de crédito e isso, by the way, é uma grande ajuda ao longo de todo o processo, até porque dão aqui uma ajudinha fantástica com toda a parte das burocracias. Entreguei toda a minha documentação, fui a este intermediário de crédito procurar qual é que era o banco que me conseguia apresentar as melhores condições para este investimento. Isso permite-me a mim validar que, apesar de ter um capital disponível, consigo recorrer a financiamento e que esse financiamento poderá ser aprovado junto de um banco. Logo, fico descansado, pelo menos em avançar. O terceiro passo nesta fase é fazer uma pré-aprovação desse crédito. Na minha experiência e aquilo que eu fui passando, eu senti que existia aqui alguma facilidade, quando estamos a visitar os primeiros imóveis, algumas perguntas que me foram feitas, nomeadamente se eu já tinha o crédito pré-aprovado. Verdade em que em alguns mercados existe muita procura, existe pouca oferta e pode existir aqui alguma filtragem por quem já tem o crédito pré-aprovado, ou eventualmente tem capitais próprios para avançar a pronto, pagamento, ou quem não tem. E eu senti que isto foi uma grande ajuda, o facto de eu já levar todo o trabalho de casa feito. Já sabia quanto é que podia investir no meu imóvel, logo sabia também se podia ou não recorrer a financiamento e se tinha luz verde para o fazer junto do banco e decidi pré-aprovar um montante de financiamento um pouco acima do que aquilo que eu estimava, na verdade, e até em termos de capitais que eu tinha na altura, mas para me deixar aqui uma folga confortável, caso, se eu pretendesse avançar com um investimento que fosse ligeiramente acima, mas que se encaixasse dentro da componente financeira, que eu teria todas as condições para o fazer. O quarto passo da tua jornada deverá ser estimar encargos mensais. É verdade, nós até agora apenas fomos analisar a tua componente financeira, portanto fomos perceber quanto dinheiro é que nós temos, quanto é que estamos dispostos a dar, se conseguimos ou não obter financiamento junto do banco, se for necessário, e fazer uma pré-aprovação desse mesmo crédito. Tendo essa parte tratada, vamos começar a estimar encargos reais, portanto, daquilo que vai ser o nosso encargo mensal, mediante o banco que já está selecionado e que, à partida, traz melhores condições para nós. Estes encargos mensais, idealmente, devem ser 3 cenários, dentro daquilo que é o que tu
estás disposto a dar ou ter no máximo em termos de capitais próprios. Vamos assumir um imóvel de 140 mil euros, um imóvel de 100 mil euros, um imóvel de 70 ou 80 mil euros, por exemplo. Isso vai permitir-te ter uma noção de quais são os teus encargos mensais a suportar todos os meses. E vais perceber que, se calhar, naquilo que tu idealizavas inicialmente, um imóvel de 100 mil euros pode não estar adequado, até porque pode ter uma prestação muito mais elevada do que estavas a pensar, ou não. Além disso, com a estimativa deste tipo de encargos, também começas a considerar outras variáveis, nomeadamente o seguro de vida, o seguro da habitação, o IMI, um condomínio, e começares a ter pelo menos uma ideia daquilo que será o encargo que tu deves ter todos os meses. Não esquecendo, e isto é super importante quando estamos a fazer os nossos cálculos, existem outros encargos, eu chamo encargos complementares, mas que devem ser também considerados nas nossas contas, nos nossos cálculos, como a taxa de desocupação e a manutenção do imóvel. Mesmo, e posso partilhar esta experiência com o primeiro investimento que fiz, mesmo que tu tenhas um apartamento, imagina, totalmente remodelado, não significa que não aconteça algo pelo caminho durante os primeiros meses que possa necessitar de uma pequena reparação, que nem é culpa da parte da empreitada, nem é culpa do inquilino, simplesmente é necessário algum tipo de intervenção. Isso aconteceu-me e foi necessária uma pequena intervenção poucos meses depois. E se não considerares algum tipo de variáveis, como, por exemplo, de retirares 10% da tua renda, onde guardas todos os meses para isso, pode chegar a alguma altura e isso ficar-te curto. Vamos de seguida ao quinto passo e a meio desta metodologia. Entramos aqui naquilo que é o estudo e uma análise de mercado e imóveis. Eu, pessoalmente, utilizo diversas ferramentas e plataformas que também são gratuitas e que podes utilizar. Esta informação está disponível nos portais imobiliários mais comuns. Eu também gosto de utilizar o Barómetro Nacional de Imobiliário. Tem lá muita informação gratuita disponível e assim como alguma estatística que também é partilhada em alguns sites. Esta análise, aquilo que te permite a ti, enquanto estás a iniciar a tua jornada enquanto investidor, é ter uma noção clara de qual é que é o custo médio de cada mercado. Por exemplo, qual é que é o valor de apartamentos T2 ou apartamentos T3 em Santarém, na Amadora, em Sintra, em Aveiro. Consegues ter aqui uma noção mais clara de oscilações de mercado, como é que está o arrendamento, enfim, tirares para ti aquela que é a informação base, sólida, de como é que está o mercado onde tu idealizas começar a investir. Esta também pode ser muito interessante para tu descobrires novos mercados. Por exemplo, neste gráfico que vais ver aqui de seguida, foi uma análise feita para Santarém, apartamentos T2 e T3, por mero acaso, onde fui fazer aqui uma análise e tentar perceber qual é que era o número de casas para arrendamento e o valor de renda médio. Tornou-se claro que a procura é muito maior do que a oferta e vemos ali sensivelmente desde 2018, se não me falha a memória, um incremento brutal no preço das rendas versus aquilo que estava nos anos anteriores, que estava totalmente regularizado e estabilizado, e vemos isso a correlacionar com um decréscimo do número de imóveis disponíveis. Isto é muito interessante quando fazemos esta análise. Esta aqui foi uma análise feita essencialmente com o Barómetro Nacional de Imobiliário, onde eu fui procurar aqui o número de apartamentos disponíveis e o valor de renda, e depois é trabalhar esta informação da melhor maneira possível e colocares os teus dados no teu Excel e perceberes se pode ser um mercado que faz ou não sentido para ti. O sexto passo, e agora sim vamos começar a pesquisar imóveis. Nós já identificámos eventualmente um mercado, quando fizemos o nosso estudo de... No fundo é uma análise comparativa de mercado, que depois de estar feita nós percebemos quais são os mercados que fazem mais sentido para nós, se eventualmente é um mercado próximo de casa ou um mercado que pode ser um bocadinho mais longe de casa, dependendo dos números e daquilo que for para nós o mais confortável e o que fizer sentido na nossa estratégia. E agora sim entramos na pesquisa efetiva de imóveis para investir. Esta pesquisa é feita, a meu ver, e na minha experiência, de uma forma muito tradicional quando estamos a começar. Vamos aos portais de imobiliário, os maiores, não vou estar aqui a referir quais são, e vamos começar a colocar alguns filtros. Vamos assumir que pretendemos um apartamento T2 na zona de Santarém, como por exemplo tentar encontrar algum imóvel semelhante àquele gráfico que vimos há pouco. Vamos ver apartamentos T2 ou T3 e começamos a ver quais são
os apartamentos que estão disponíveis, a quantidade, qual é que é o seu preço de venda, a sua tipologia, metros quadrados, em que zona ficam. E depois é só colocarmos isto no Excel. Portanto, colocamos o distrito, colocamos o concelho, colocamos a tipologia do imóvel, quantos metros quadrados tem, algumas observações para nós, nomeadamente se for um imóvel que está pronto a habitar, ou é um imóvel que necessita de algum tipo de intervenção, ou que já foi remodelado, para quando nós formos olhar para esse Excel, se tornar muito claro qual é que é o tipo de imóvel que estamos a olhar e conseguir compará-lo numa perspectiva de preço. Depois colocamos qual é que é algumas notas adicionais, se é um primeiro andar, um segundo andar, se tem elevador, se não tem elevador, se tem garagem, enfim, características adicionais no imóvel. E isto vai nos dar qual é que é, assim que colocamos o preço, qual é que é o valor médio de metro quadrado. Aqui conseguimos ter uma comparação mais justa, como por exemplo o Barómetro Nacional do Imobiliário, conseguimos aqui fazer uma comparação entre os dois, mas a verdade é que estas plataformas, estes portais do imobiliário também disponibilizam essa informação. De seguida, vamos fazer a mesma análise, mas para arrendamento. Neste caso, se pretenderes apostar numa estratégia buy and hold. Aqui vamos ver os tipos de imóveis que estão semelhantes àquele que nós estamos a categorizar e qual é que é o valor médio de renda que esses imóveis têm. Por exemplo, se um imóvel for remodelado naquela zona, pode estar, por exemplo, a 500 euros, um que não está, esteja, por exemplo, a 400, e nós vamos colocar qual é que é o valor de renda estimado mediante o mercado neste nosso Excel. A verdade é que depois, no fim, certamente vão saltar à vista 2 ou 3 imóveis que poderão fazer sentido na nossa estratégia. E são esses imóveis que nós devemos pegar de imediato no telefone e começar a ligar. O 7º passo da estratégia é calcular os nossos rácios de rentabilidade. Pois é, nós até então já estimámos inicialmente, para termos uma ideia, o que é que poderá ser aqui um encargo mensal, já conseguimos fazer uma análise de mercado, já conseguimos perceber se faz sentido ou não para nós determinados mercados, valores médios, já identificámos alguns negócios, já percebemos qual é que é a receita estimada, portanto a renda que aquele imóvel eventualmente poderá ter, qual é que é o metro quadrado comparativamente àquele mercado, estamos ou não em linha e se conseguimos aqui encontrar um bom negócio. Quando temos estes imóveis já definidos, eventualmente já ligámos, já tentámos obter aqui algumas informações adicionais sobre o estado do imóvel, eventualmente a urgência na venda, um bocadinho a vizinhança, enfim, tentar aqui tirar alguns nabos da púcara. Quando temos estes imóveis já definidos, avançamos para um 7º passo, que é o cálculo das rentabilidades, e aqui as rentabilidades são o que fizer sentido para nós. Portanto, pode fazer sentido para vocês ter uma rentabilidade de 5%, 6%, como ter uma rentabilidade de 15%, 20%. Rentabilidade é indiferente, no fundo, é no sentido de ser única e só ter que fazer sentido para quem está a definir a estratégia. Quando temos estes imóveis e quando definimos já os valores que estimamos pela compra, conseguimos rapidamente perceber qual é que é o encargo mensal que vamos ter. Pois bem, já fizemos algumas estimativas para trás e agora que temos o banco definido, podemos rapidamente utilizar o simulador desse mesmo banco e colocar qual é que é o valor de aquisição real de cada um dos imóveis e perceber logo à partida qual é que é a prestação mensal, estimar logo qual é que é o seguro de vida, o seguro da casa, saber que em custos reais que vamos ter com aquela aquisição em particular, para garantir que está tudo alinhado com as nossas contas. Não esquecer, deves sempre considerar impostos nos teus cálculos, não deves só calcular a rentabilidade bruta, mas eu vou mostrar aqui um exemplo para que possa tornar-se um pouco mais claro para ti todas estas variáveis que te falei há pouco. Esta foi provavelmente das dicas mais preciosas que me deram quando eu comecei. A verdade é que mesmo a começar a investir e não tendo conhecimento no mercado, portanto não termos contactos, uma rede de contactos ainda sólida, a verdade é que nós ao fazermos este tipo de análises mais minuciosas conseguimos realmente identificar bons negócios sem sequer sair de casa e sem sequer visitar esses mesmos imóveis. Quando temos uma base sólida já de conhecimento, quando temos uma metodologia mais sólida, quando fazemos análises mais claras sobre rentabilidades de imóveis, sempre de forma conservadora, nunca te esqueças disso, torna-se mais fácil de encontrar aqui estes negócios com o tempo.
O oitavo passo desta metodologia é precisamente fazer as primeiras visitas. Nós aqui já temos tudo o que precisamos, na verdade. Já temos um crédito pré-aprovado acima do valor do imóvel, já temos as nossas rentabilidades bem calculadas, tudo muito bem analisado, já sabemos como é que está o mercado, já temos aqui a estratégia totalmente a moldar-se, já a chegar mesmo ao fim da jornada, e é neste momento que fazemos as primeiras visitas e vamos validar realmente os imóveis. É preciso ter atenção se é o imóvel que vai precisar de remodelações. Se assim for e não tiveres experiência nessa parte, convém levares um empreiteiro contigo, mesmo que não seja na primeira visita, que consigas numa segunda, para não ter surpresas depois e derrapagens no orçamento. Para fazeres as primeiras visitas, guarda sempre algum espacinho extra no teu calendário durante esse tempo que lá estás, para dar algumas voltas na zona, ou eventualmente até o próprio consultor imobiliário, caso seja via agência, pode ter outros imóveis em carteira com ele que podem fazer sentido mostrar-te, e muitas vezes podem surgir daí bons negócios. O nono passo será apresentares a tua proposta vencedora. Pois bem, muitas vezes nós temos esta fome de comprar imóveis abaixo do preço de mercado, tentar ao máximo negociar o preço. O imóvel está a 100 mil euros, nós oferecemos 30, tentamos ao máximo aqui ficar abaixo do preço de mercado. A verdade é que isso pode resultar algumas vezes, mas a verdade é que também pode prejudicar quando realmente estamos aqui interessados num imóvel e quando esse imóvel já está ou pode estar abaixo do preço de mercado e nós já estamos a conseguir aqui um bom negócio. Tentamos sempre, podemos e devemos tentar sempre negociar, mas ter aqui atenção que se realmente é um imóvel que faça sentido e que cumpre com todos os nossos requisitos, a nossa negociação deve ser um bocadinho mais das sensações que nós retiramos ali naquele momento, tentar sondar o consultor imobiliário, tentar sondar o proprietário, eventualmente mandar um ou outro número um bocadinho mais abaixo para o ar, tentar perceber se existe flexibilidade, apontar alguns pontos da casa, se eventualmente necessitar de remodelações, esses custos que serão necessários, algumas melhorias que o imóvel possa precisar, tentar apontar aqui algumas melhorias, alguns pontos que possam a ti ajudar a negociar esse preço. Mas para mim, a proposta vencedora é estar realmente adequada, um bocadinho abaixo do preço de mercado, se assim o for possível, mas que garanta que estás a fazer um bom negócio e consegues ficar com ele. Por fim, chegamos ao último passo, ao 10º passo da metodologia, que é, na verdade, a formalização do negócio. Não estou a falar da escritura ainda, mas sim do contrato de promessa, compra e venda. Tipicamente, quando conseguimos fechar o negócio, o passo a seguir é assinar o contrato de promessa, compra e venda, o dito CPCV, e entregar o cheque de sinal, que normalmente são 10% do montante da aquisição. Aqui tenho algumas dicas que gostava de te deixar. Para mim, eu adorava que na minha primeira aquisição, já adorava ter sabido isto. Tu, quando assinas um CPCV, tu como comprador, o intuito do contrato de promessa, compra e venda é defender ambas as partes. Isso é importante ter sempre em consideração. Seja é defender a parte vendedora e a parte compradora. Tu, como comprador, deves também defender-te naquilo que toca aos termos legais do que é assinar um CPCV. Nomeadamente, vamos supor que vais comprar um imóvel de 100 mil euros e que necessitas que a avaliação bancária seja de 100 mil euros para conseguires 80% de financiamento. Vamos supor estes números. Se porventura esta avaliação for de 80 mil, abaixo do preço de aquisição, tu podes tentar refletir uma linha, a cláusula resolutiva, que diga no CPCV que caso a avaliação seja inferior, ou caso exista um tema com a avaliação, que tu consegues deixar cair o negócio sem ficar sem o teu sinal. Isto, por acaso, aconteceu. A minha avaliação veio abaixo do que aquilo que estava previsto, mas felizmente foi muitíssimo pouco e eu tinha aqui alguma folga financeira para adquirir o imóvel e não foi nenhum tema. Gostava que alguém me tivesse dito isto na altura, teria tido certamente uma jornada mais tranquila. Portanto, é importante que leias e releias, procure alguém que seja entendido nesta matéria para que te possa ajudar se houver necessidade de reler este contrato de promessa, compra e venda contigo, e garante que não só a parte vendedora está protegida, mas que tu, como parte compradora, também estás protegido. Espero que estes 10 passos tenham sido úteis e que agora tenhas uma noção um bocadinho mais clara sobre como investir em imobiliário, mais focado em arrendamento. Pessoalmente é aquilo que mais gosto, é aquilo que mais me atrai, é aquilo que tenho feito. Brevemente espero partilhar também grandes novidades quanto a isso. Espero poder estar aqui a partilhar no meu Instagram uma próxima remodelação em grande que vai começar, espero eu, em janeiro, tudo correndo bem.
Se tiveres alguma dúvida, tens muito conteúdo gratuito também no site do Valor Imobiliário, podes consultar valorimobiliario.pt. Espero que me sigas no Instagram também, é por lá que vou partilhando muito sobre as remodelações, o dia-a-dia, as dicas práticas. E se tiveres realmente interesse e quiseres aprender mais de forma consolidada, aprender a investir em imobiliário, passa pelos links que estão na descrição, vais encontrar muita informação útil por lá. Bons investimentos, muito obrigado a todos.